Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com ou a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E aqui nós falamos sobre leituras acásticas planetárias, sobre leis cósmicas universais. Nós falamos sobre regras da espiritualidade e tudo aquilo que é necessário para que a gente aprenda, mas sempre sob o ponto de vista dos registros acásticos. O meu nome é Karine Deege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros acásticos. E hoje nós vamos falar sobre como ocorre a nossa encarnação, como ocorre o processo. Mas não aquele processo simples, um processo que vem lá de cima da mônada. Como é então esse processo? Vamos olhar para isso hoje? Se você quer saber um pouquinho mais sobre como ocorre a sua encarnação, como é que você veio parar aqui neste lugar, então fica aí que eu já conto tudinho para você já já. Muito bem, este é um assunto muito interessante que traz muito conhecimento e eu vou trazer aqui não só a leitura que eu fiz hoje, mas também os conhecimentos, obviamente, que a gente já tem sobre esse assunto, que vieram todos através dos registros acásticos e eu preciso deixar isso aqui bem claro, ok? Então vamos lá. Quando eu abro a leitura dos registros de hoje, surge uma metáfora toda cheia de simbologias. Então, num primeiro momento, eu me vejo como se eu estivesse dentro dessa leitura. E eu vejo como se fosse um barco em uma espécie de lagoa ou rio. Mas não há movimento de correnteza. E esse barco, então, ele apenas flutua. A sensação aqui é que a água desse rio ou lagoa ela é muito menos densa do que a água que nós temos aqui na Terra. Então, é uma água leve, quase como se fosse um outro líquido além da água. Sobre essa água, a gente vê uma névoa e a sensação é de ter pouca visibilidade ali, pouquíssima visibilidade, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, não há muitos detalhes de localização, não há referenciais de movimento, nada. E esse barco fica flutuando dentro dessa névoa, sobre essa água. É uma sensação interessante de estar num lugar e ser só aquilo, de não haver diferenças, de não haver contrastes, de não haver polaridades ali. De repente eu percebo que há sim um pequeno movimento e se abre à minha frente uma árvore gigantesca, como se fosse uma árvore dentro da água, né? Ela está ali, não que ela tenha nascido ali agora, né? Não que ela tenha surgido neste momento. Ela está ali e eu começo a vê-la. E eu entendo então que eu preciso escolher. Há um caminho que circula a árvore pela esquerda e há um caminho que circula a árvore pela direita. E eu me vejo escolhendo inconscientemente o caminho da direita, como se fosse o mais natural. E quando eu faço esse circular pelo lado direito da árvore, eu me vejo imediatamente na beira de como se fosse uma cachoeira muito grande. Ela é absolutamente reta, a água desce reto sobre essa cachoeira. E há algo bem interessante. Desde o início da cachoeira lá em cima, existe sol dali para baixo. Toda a parte de baixo da cachoeira é iluminada. Tudo ali abaixo é iluminado. A parte de cima é essa névoa, esse lugar mais escuro, que não podemos ver muitas coisas. E de repente esse barco, ele se inclina e ele desce. Ele não cai.
ele continua navegando aquela água e descendo como se não houvesse gravidade, apenas como se esse rio, esse lago, tivesse mudado da posição horizontal para uma posição vertical. E esse barco continua descendo lentamente. Ele não acelera, ele não está caindo, ele está navegando a cachoeira. E quando chega lá embaixo, há uma nuvem grande de água, como se a cachoeira caísse e levantasse uma nuvem. E essa nuvem é totalmente branca, a ponto de eu não conseguir ver nada além dessa nuvem. Então, quando esse barco ele mergulha para o fundo de um lugar, como se ele tivesse mergulhado dentro de água, né? E ele vai para o fundo. E ele fica sobre o solo que nós encontramos ali no fundo. É interessante porque imediatamente eu percebo que esse lugar não é o fundo de um rio, não é um fundo de um lago, é uma outra realidade. E é uma realidade muito mais colorida, muito mais definida. Então eu percebo ali que mudou a visão, mudou a realidade, mudou a natureza de tudo que se vive. Eu começo a sentir o peso daquela realidade, vamos dizer assim, sobre o meu corpo físico. Eu começo a sentir que os meus pés quase colam no chão. Então é uma sensação de peso, é uma sensação de eu estar suportando peso como se fosse esse rio, esse lago sobre mim, sobre esse corpo. E então eu começo a caminhar, eu saio de dentro desse barco e começo a caminhar no fundo, agora já na posição horizontal novamente. E vou até um lugar que tem uma porta gigantesca. É uma porta, parece ser uma porta de ouro, né, meio dourada assim. E eu chego perto dessa porta e ela se abre e eu vejo então um espaço só de luz. E então eu pergunto: o que representa essa metáfora que acabei de assistir? E ela tem várias simbologias, ela tem várias informações aqui que são interessantes. Então vamos lá. A primeira questão é sobre aquele primeiro momento onde nós estamos só flutuando lentamente sobre a água. Esse lugar é o lugar de uma consciência unificada. É o lugar onde nós estamos ainda dentro da consciência de Deus. E algumas pessoas devem estranhar o fato de que ali não existe luz propriamente dita. Existe esse lugar que parece ser uma coisa só, que tem essa névoa que não permite se ver diferenças, não existe referenciais, não existe deslocamento, não existe muitas coisas. Existe um todo ali misturado. E é exatamente assim que eu imagino e que aqui pelos registros se mostra a natureza da consciência divina, a natureza dessa amálgama que é, sim, a consciência divina, a consciência universal, antes de existir uma alma, por exemplo, antes de existir um ser individualizado. E eu percebo que esse ser individualizado, ele só aparece realmente porque todo o momento que eu estou nesse barco, eu não me vejo. Eu não me vejo, não me percebo. Eu só estou vendo tudo. Eu vejo o barco se deslocar, eu vejo a proa aqui do barco se deslocar, mas eu não me vejo em momento algum, não vejo nenhuma parte do meu corpo. Mas no momento em que eu chego perante a árvore, eu começo a me perceber. E quando eu faço a escolha, que eu digo que é uma escolha quase inconsciente ou natural, de ir pela direita, automaticamente eu começo a ver de fora a cena. Eu começo a me ver sentada nesse barco. E quando finalmente chega nesse limiar, que é muito rápido que isso acontece, onde tem essa cachoeira, muda tudo. Ali existe uma perspectiva completamente diferente. Ali existe algo que é diferente do que havia antes. Ali existe luz. É como se fosse esse o momento em que a consciência divina desperta
e começa a criar aquilo que nós chamamos de mônadas ou almas superiores, que é a origem de tudo. As mônadas ou almas superiores são as consciências que dão origem a tudo, são os criadores, são aquilo que nós chamamos de deuses, né? Que foram criados, determinados, denominados, enfim. As mônadas são, então, esses seres que se individualizam, que são uma mônada diferente da outra. E aí são criados milhões, trilhões, não sei quantas mônadas no universo. Cada uma dessas mônadas vai ter o seu caminho, digamos assim, de criação, que ali é representado por essa descida, ou seja, essa mônada, ela começa a criar abaixo da realidade dela, sempre. Porque ela está numa realidade ou numa posição de uma consciência divina. Quando ela começa a criar uma realidade abaixo da dela, ou seja, mais densa. Então, ocorre uma descida, porque para cada novo nível que essa consciência cria, para cada, vamos colocar uma palavra que vocês usam muito, dimensão, para cada dimensão nova, para cada faixa de frequência que elas criam, elas também descem um pouquinho junto nessas camadas, porque a consciência dela vai se dividindo e vai acompanhando essa evolução. Mas cada vez que ela faz isso, aquela parte da consciência perde um pouco do todo, perde um pouco da conexão com o todo. Vai se afastando da sua consciência original. E é o que está acontecendo ali, naquela descida dessa cachoeira. E chega um momento em que ela chega no ponto mais baixo dessa cachoeira. E quando ela chega no ponto mais baixo dessa cachoeira, ela chega no momento de realizar a sua experiência naquilo que nós chamamos de matéria, no corpo físico, no corpo denso, a encarnação. Então ela mergulha nessa realidade, sua consciência entra nessa realidade, começa a descobrir todo esse peso, essa densidade, começa a descobrir tudo que nós vivemos aqui e vai se encaminhando para esse nascimento, para essa encarnação. Então, nesse momento em que eu me vejo lá, caminhando no fundo, né, dessa realidade, caminhando no chão, e se abre essa porta dourada, ali eu vejo como sendo a consciência na quarta dimensão, ou no astral, como vocês queiram, caminhando e indo em direção, então, ao seu processo encarnatório. Essa caminhada, esse processo encarnatório, ele tem muitos meandres, ele tem muitos detalhes aqui que já são dentro da Matrix, tá? Para nós, é dentro da Matrix. Existem outros reinos que não têm Matrix. Para nós, existe a Matrix. Matrix, que são esse monte de códigos e leis específicos desse lugar. E aí nós chegamos nessa porta que se abre e vamos ancorar o nosso corpo no corpo físico, certo? Então, assim, do ponto de vista dos registros, esse é todo o processo. É o processo de você vir da mônada até o corpo físico. Mas por que lá no início havia aquele lugar que parecia escuro? Porque a consciência divina adormecida não contém conhecimento, não contém informações, vamos colocar assim. Contém sabedoria, ok, mas não contém detalhes e informações. Por quê? Porque é o todo. Não existe dualidade, não existe positivo e negativo, não existe bem e mal, não existe feminino e masculino. É tudo misturado, é tudo junto. É tudo uma coisa só. Por isso não dá para ver, não dá para definir detalhes, qualidades, cores, nada. É tudo misturado. Tudo foi criado depois dali. Tudo surgiu depois dali. E aquela árvore que surge, eu entendo como sendo a árvore da vida,
talvez o DNA. E quando surge essa árvore é que as coisas começam a se modificar. É que começa então o surgimento dessas mônadas. Dentro do espiritualismo, nós chamamos esse momento de o despertar da consciência divina ou Big Bang, né? O início do universo, que é o momento em que muitas coisas acontecem e dali leva muito tempo até haver um ser encarnado. São bilhões de anos praticamente bilhões de anos. Praticamente não, são bilhões de anos, com certeza, para haver algum ser encarnado. E lembrando que os seres encarnados, eles começam lá no micróbio, na ameba, né? Não estou falando de seres humanos. Então é um processo longo, é um processo demorado, de construção mesmo, né? De construção mesmo. Então, essa descida, essa cachoeira ali, que representa a descida através da consciência. Então, essa metáfora que eu recebi hoje, para mim, ela é extremamente criativa, ela é de uma profundidade gigantesca. Eu fico maravilhada quando eu recebo algo assim, descrevendo um processo, que é um processo que tem muitos meandros, que tem muitas outras coisas no meio, mas de uma forma tão simples. E ao mesmo tempo, eu vou recebendo essa imagem, que dura talvez 10 minutos, nem isso. E a quantidade de conhecimentos que eu recebo junto com essa imagem vai muito além dos meus 10 minutos que eu recebo a imagem. Vai muito além, eu posso ficar aqui destrinchando muitos e muitos conhecimentos que eu tive agora só nesse momento em que eu acessei essa questão, certo? Então, vamos lá. Esse processo da encarnação, dessa maneira como foi feito, como foi mostrado aqui, ele é um processo que dura milhões de anos, bilhões de anos talvez, bilhões de anos, com certeza. E ele é um processo que em algum momento, quando nós fomos nos transformando daquela mônada lá em cima, até essa alma pequenina aqui embaixo, que tem o eu sou e depois a alma, essa alma pequenina que eu chamo, que é a alma que encarna, aqui começa um outro processo, que é um processo muito físico, é um processo que acho que os espíritas conhecem muito bem, mas conhecem muito bem também, a grande maioria, do lado de dentro da Matrix, e agora já algum mecanismo do lado de fora. Então, essa parte, que são esses mecanismos, é assim. Quando a Matrix ela foi concebida, quando esse projeto foi criado, ele foi criado da seguinte maneira. Haviam alguns seres de outros lugares, de outras federações, que, vamos dizer assim, decaíram muito em sua consciência, foram contra leis, contra regras, porque em outros níveis também existem leis e regras, e alguns desses seres foram contra isso e foram aprisionados, foram presos, passaram pela lei daquele lugar. E na grande maioria foram expulsos dos seus planetas de origem. E a forma como isso é feito é enviando então esses seres para uma prisão. E aqui está então essa prisão, que em algum momento ela se transformou, ela não era uma prisão desde o início, né? A Terra não era um projeto de prisão desde o início, a Terra era um projeto de uma biblioteca, chamada Biblioteca Viva, né? Onde os seres que aqui habitavam receberam DNA de todos os seres de todo o universo, e isso criou uma biodiversidade gigantesca. Mas não só isso, né? Havia um projeto aqui. E esse projeto ele deu muito errado, digamos assim. Em algum momento, já que já não estava dando muito certo mesmo, eles acabaram trazendo outros seres que nós chamamos de exilados. Em especial, vocês conhecem um livro chamado Os Exilados de Capela. Bom, se não conhecem, por favor, procurem. Leiam pelo menos a sinopse dos Exilados de Capela,
que é bem interessante, onde se fala sobre seres que vieram de um lugar, né, de Capela, que vieram exilados em funções por questões políticas e como uma prisão mesmo. Então são seres que romperam regras e foram exilados. Só de Capela? Não. Depois que vieram os exilados de Capela, vieram exilados de muitos lugares. Vamos dizer que dos 8 bilhões de seres que nós temos encarnados na Terra, talvez uns 6 bilhões sejam exilados, dos encarnados. Se nós formos olhar os desencarnados, talvez essa proporção se mantenha. Acontece que tem seres que nem são muito permitidos encarnarem muito seguidos. São seres que têm questões muito profundas, né? Então vocês entendem que de 8 bilhões eu tiro 6 bilhões, é um percentual muito alto, né? É um percentual aí de 75% mais ou menos. E é muito alto, é muito elevado isso. Então nós temos um percentual muito baixo de seres que têm uma outra consciência, certo? E na grande maioria das vezes são justamente esses seres que acabam fazendo alguma coisa para transformar a realidade aqui na Terra. Alguns demoram mais, outros menos, mas de qualquer maneira, em algum momento, esses seres são dados a despertar e fazer o seu papel, né? E ajudar nesse processo. Nós estamos num momento em que esse processo de encarnação, nesse nível que nós estamos, ele tende a mudar, pelo menos aqui na Terra, certo? Isso é chamado a transição. A transição, ela vai permitir a muitos seres saírem da prisão, a muitos seres serem promovidos, digamos assim, disso que nós chamamos de planeta prisão para um planeta escola. Isso é a transição, né? É óbvio que quando eu coloco para vocês essa quantidade imensa de seres que fazem parte dos exílios, que vieram para cá como presidiários para redimir, né, os seus erros, aprender, dá a impressão que pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer a transição. Mas, na verdade, isso vai depender da gente. Cada um faz a sua escolha. Não importa o que você fez, se você aprender a amar, aprender a se conectar com o eu sou, você está apto a sair da prisão. Você está apto a ser promovido, então, nesse processo. Certo? Esse é um processo bastante longo, já dura muito tempo, mas a questão é que o tempo que nós temos aqui na Terra é extremamente diferente de qualquer experiência que a gente vai ter fora daqui. E eu não estou falando fora em outro planeta, eu estou falando fora dessa dimensão, fora desse estado de consciência, certo? Então não estou falando de ir morar em outro planeta apenas, estou falando de sair fora desse estado em que nós estamos e ir para um estado um pouco mais elevado de consciência. Isso tudo é previsto que aconteça, mas a escolha, então, é nossa, e poder experienciar o tempo do lado de fora, diferente de como ele é aqui dentro, talvez a gente vá se dar conta que lá do lado de fora se passaram 10 minutos, lá do lado de fora se passou um dia ou uma semana, não sei. Não sei como isso acontece. Eu só sei que o tempo aqui, nessa Matrix, é totalmente diferente do que é lá fora. Então, quando a gente pensa aqui, nossa, mas nós estamos aqui há centenas de milhares de anos e vivendo e revivendo isso, não acham que é tempo demais? Talvez sim, talvez não. Talvez não seja todo esse tempo. Então, nós não temos como analisar isso aqui dentro. Nem eu, nem mesmo nas perguntas, por mais que eles nos respondam isso, nós não temos capacidade ainda para entender. Entendam que quando nós estamos dentro desse processo,
o nosso nível de compreensão, ele é muito abaixo de qualquer nível de compreensão que nós podemos ter fora daqui. Então, sim, fazer a transição para uma quinta dimensão nos leva a compreender muito mais sobre a realidade do universo do que a que nós temos aqui. E acredito sim que existam muitas surpresas guardadas para a gente em toda essa transição. Então vamos lá. Quando nós entramos aqui nesse processo, o que muda nesse processo de encarnação? Primeiro, porque a Matrix ela é formada por 2 planos, basicamente. O plano aqui que nós vivemos, que nós chamamos vulgarmente de terceira dimensão, e o astral. Então, quero dizer o seguinte, a partir do momento que a gente vem para cá, a gente encarna por esse processo dessa alma pequena vir para o corpo físico, nascer, morrer e voltamos então para o astral. Saímos da Matrix? Não. Ninguém foi aqui para o paraíso, ninguém foi para o inferno, para o purgatório, a não ser através das nossas crenças. A Matrix prevê que a gente fique indo e voltando nesse processo, experienciando todo tipo de experiência, até esgotar esse número de experiências, até esgotar tudo aquilo que a gente possa aprender e sim nos transformarmos, porque não adianta passar pela experiência e não aprender nada. Para cada experiência que você passa, viva até o fim da experiência, viva completa essa experiência. Se é para doer, deixe doer, porque afinal de contas nós precisamos passar pelo processo, aprender o que isto quer dizer e ir adiante. Se nós não fizermos esse ciclo, se nós não conseguirmos aprender o que precisa aprender, esse processo repete, muitas vezes. Então existem códigos aqui, existe uma programação muito semelhante a uma programação de um computador que vai inserindo informações. É como se a gente estivesse numa escola e eles vão colocando lá, ela foi bem em português, mas não foi bem em matemática. E aí você tem que voltar e repetir a matemática, pelo menos. Só que às vezes, para repetir a matemática, você tem que fazer todo o resto junto. Então esse processo aqui, ele é muito semelhante a uma escola, embora seja uma prisão. Mas é uma prisão com intenções de resgatar essas almas, de que elas possam ser reintegradas em algum momento às mônadas. E a gente fala mônada de uma certa forma muito genericamente, existem níveis de mônadas. O nome que você vai dar para isso, tanto faz, ok? Então, se você quiser dizer assim, a primeira mônada, a segunda mônada, a terceira mônada, desde que você tenha essa percepção de que cada vez que você sobe de uma mônada para outra, você juntou um grupo de almas, unificou aquelas consciências, ascensionou e foi para o próximo nível, então você vai entender esse processo, né? Eu digo que são 3 níveis para facilitar a compreensão. De verdade, não acredito que sejam apenas 3 níveis. O que eu sei é que um nível para o outro é uma distância gigantesca de consciência, certo? É quase impossível a gente imaginar ou tentar compreender isso na nossa cabeça, tá bem? Então, aquele processo de encarnação, onde a pessoa vem, encarna, morre, e algumas pessoas acham que vão para o paraíso, para depois, sei lá, encarnar de novo, ou vão para as colônias, ou vão para os umbrais, né? São esses lugares, tudo isso, todos esses lugares que vocês falam, né? O paraíso, o inferno, o purgatório, as colônias espirituais, os umbrais, os tantos níveis, os tantos reinos que existem ali. Tudo isso, em qualquer uma das religiões, é o astral, porque todos nós aqui estamos vivendo a mesma realidade. Então, indiferente da sua religião, indiferente de crença e tudo mais, entenda
que as crenças, as religiões também são programas de recuperação. Para cada pessoa tem um programa diferente de recuperação. Depende do nível que a pessoa está, existe um programa diferente, certo? Dizer que isso é favorável ou não, a gente só vai saber depois que a gente passar pela transição. Então não dá para julgar, essa religião é melhor que a outra, essa é mais eficiente, essa é mais livre, essa é mais fundamentalista, essa é mais paranoica. Não interessa, não julgue, porque para aquela pessoa talvez aquilo ali seja fundamental, aquele conhecimento ali seja fundamental para o processo daquela pessoa. Então a gente não julga, mas entender esse processo, que ele é muito maior do que a gente imagina e que nós estamos sim dentro de uma prisão, mas que é possível e que agora, neste momento, está sendo permitido você sair. Esse conhecimento não tem preço. E é o que eu falo sempre aqui sobre os registros akáshicos. Poder acessar registros akáshicos é uma conexão direta com a egrégora. É uma conexão direta com aqueles seres que sabem exatamente o que está acontecendo. Você vai subindo degraus de conhecimento, você vai recebendo cada vez mais ancoragem, você vai recebendo, sua egrégora vai crescendo, o apoio que você recebe dos seres que cuidam disso aqui é sempre maior. Então você vai ganhando sim graus de liberdade. Lembrando que, fazendo uma analogia, se nós estamos dentro da prisão e a gente faz amizade com os carcereiros e eles confiam em você, eles te dão certas liberdades. Talvez você possa ficar mais tempo no sol, talvez você possa ir ali no mercadinho da esquina comprar pão. Então, para cada pessoa é um caso, certo? Então, à medida que a gente vai ganhando a confiança, à medida que a gente vai, sim, sendo cada vez mais transparentes, verdadeiros, quando a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa essência, com o nosso código original, a gente começa a lembrar quem a gente é, e isto é o despertar. E o despertar é a chave que nos tira da prisão. Então, se você quer, assim como eu, sair deste lugar ou auxiliar pessoas a sair deste lugar, entenda que existe sim um caminho, e esse caminho é essa conexão com o eu sou. Se você gostou de tudo isso que nós vimos até agora, curte, dá um like, se inscreve no canal e até semana que vem. Gratidão por você estar comigo nessa jornada. Um beijo no coração e até lá.